Lá vai fogo! Pentakill. Bom dia, boa tarde ou boa noite a você que nos ouve. Sejam muito bem-vindos ao Black Stage. Aqui você encontra de tudo um pouco sobre os esportes, esse cenário que movimenta milhões de pessoas e muita grana ao redor do mundo. Eu sou o MD, o seu jornalista de esportes, e você tem alguma ideia do que diabo seja um RTS? Fala pessoal, aqui quem fala com vocês é o Silvio e eu jogo esportes antes de ser em esportes. Ai, ai, saudações aí pra todo mundo que tá ouvindo. Eu sou o Stu. Eu sou fã de esportes, do esporte e do entretenimento. E aí, quem que tá ouvindo? Agradando todos os públicos, né? Pois é. O Silvio hoje tá no pique do Fortnite, né? Só o OG, aquele título na frente, assim. Pessoal, no episódio de hoje a gente vai contar pra vocês que estão ouvindo a gente um pouquinho sobre as modalidades que a gente encontra comumente nos esportes eletrônicos. As mais famosas, as mais fáceis, a que a gente está mais acostumado e aquelas que dão mais grana, obviamente, né? Bom, vamos começar por qual? Pelo dinheiro, que eu gosto mais. Não sei se vocês gostam muito de dinheiro ou não, mas eu queria falar um pouco sobre o MOBA, que, como todo mundo já sabe aí, é a modalidade que mais gera engajamento e que mais tem gente ganhando grana por aí. É até complicado ver o quanto isso está gerando um engajamento de pessoas diferentes no caso, né? Que a gente vê o público aí amplo do League of Legends da Riot Games, por exemplo, né? Que ganha especialmente muito na qualidade da produção, beleza, mas ainda assim as maiores premiações estão do Dota da Valve, né? A Dotinha, famoso Dotinha, cara. Já fez muita gente milionária por aí, cara. Mas esse ano parece que o Mundial de Dota vai ter uma queda considerável na sua premiação, né? Será que nesse momento a Valve começa a pagar o preço da sua desorganização? Ih, Eu não diria nem desorganização, né? Mas é que até, como a gente comentou um pouco aí sobre o que é um jogo mais fácil, mais difícil, o Dota ele é um jogo muito mais complexo, né? Um jogo que demora muito mais para masterizar e, consequentemente, por não ser muito amigável aos novos jogadores, assim, por ser muito opressivo nesse sentido, de certa maneira eu acho que ele estava fadado a encontrar uma decadência aí nos anos que seguissem essa década, né? Tá cara, bem complexo, né? Essa mudança, principalmente a última mudança que a gente teve no Dota, né? A última atualização, parece que ficou muito mais complicado. Agora parece que o cara tem que jogar 1 hora e meia de uma partida para encontrar um oponente, né? cara, isso assim, o Rael do LoL também tem, mas o Dota tá um pouquinho tá diminuto na sua pool de players. Mas aqui, dando uma ideiazinha pra vocês aqui, o The International 10, que é o mundial de Dota, teve como premiação 40 milhões de dólares. Só isso. E por quê, né? Não é assim, pô, a Valve tá investindo dinheiro até não poder mais, não tá dando certo, não. É porque a comunidade do Dota, mesmo estando diminuindo assim e tal, ainda é uma comunidade extremamente engajada, né? Isso que é um pessoal que compra itens relacionados ao campeonato justamente para fazer o campeonato ter uma premiação maior, estourar, enfim. Nesse sentido, acho que até a organização do campeonato conta, o formato de organização do campeonato ele conta para a gente tentar entender um pouco melhor desse cenário, né? Porque tem, por um lado, o tipo de organização Riot Games, como a gente comentou aqui, que é a própria produtora do jogo que está organizando o campeonato também, organizando as transmissões, etc. E o formato da Valve aí, que funciona tanto no Dota quanto no CS, inclusive, é vender os direitos, né, de nomenclatura de um campeonato, direitos de patrocínio, assim, para outras marcas injetarem o dinheiro que vai para essas premiações absurdas, inclusive, né? É um formato um pouco diferente, mas que para os jogadores, especialmente que estão disputando em alto nível, assim, as organizações, né? Para as organizações, na verdade, especificamente, é muito importante estar desempenhando nesses campeonatos, né? Tá conseguindo bom desempenho para ganhar um pedaço dessas premiações, né? Que isso acaba indo até para manutenção da organização, na verdade, né? Sim, e o MOBA, para quem não entende, né? MOBA, que é uma sigla. Todo o esporte eletrônico hoje em dia é dividido por sigla, né? Nunca é um nome fácil de entender. Então, MOBA, Multiplayer Online Battle Arena. Então, lugar fechado, né? Arena de lugar fechado. Battle de batalha, para quem não pegou a referência aí, é para quebrar pau mesmo. Né? E multiplayer online, por quê? Porque você pode jogar daqui, seu amiguinho da casa dele, e vocês dois conseguem interagir perfeitamente. E mesmo os MOBAs não sendo iguais, eles têm basicamente o mesmo objetivo, que é você destruir as torres ou, enfim, as estruturas inimigas para chegar até a base e destruir o centro da base do inimigo. É um xadrez um pouquinho mais violento, eu diria.
em tempo real, assim, não por É, turnos também. Nesse bom, sentido, dependendo da habilidade do jogador, até que vira por turno, né? Que um para, aí taca a habilidadezinha. Aí o outro para e joga a habilidadezinha. Mas enfim. é um jeito de interpretar, né, de estar olhando pro tipo de jogo. O MOBA ele acaba, sendo até fácil de entender, assim, porque são 2 equipes, né, quem conseguir destruir a base do adversário primeiro ganha. A gente já viu isso em outras modalidades, né, o MOBA tem a origem, na verdade, nos RTS, que são os Real Time Strategies Games, os jogos de estratégia em tempo real, que aí vai entrar StarCraft, Age of Empires, etc. Mas enfim, um tem um mapa fechado onde você controla todas as unidades, né, de um mesmo reino, uma mesma civilização, para você tentar também vencer aquele mapa, exterminando todos os outros adversários, né? A partir desses jogos que surgiu a possibilidade de você, putz, controlar um bonequinho só, e daí na ideia de cada pessoa controlar um bonequinho só, você ter um time e você destruir a base do adversário, né? Então, dos RTS que surgiram os MOBAs, inclusive. É, o É, daí a MOBA. grande principal diferença, né? Entre eles, né? O Sim. MOBA você joga em equipes, normalmente de 5 jogadores, cada um controlando o seu boneco com o objetivo comum, que é destruir a base adversária. Enquanto o RTS, você controla todas as construções, todos os bonecos, é você contra o seu adversário, é um 1x1. Enquanto no MOBA é o famoso 5x5. Mas não vamos esquecer que, assim, para quem ainda não entendeu nada do que a gente falou, quando você era pequeno, em algum momento você jogou rouba-bandeira. É Uhum. basicamente isso. Você vai ter que entrar na base do seu adversário. Só que em vez de você roubar o Nexus, roubar a estrutura que defende, você tem que destruí-la. Basicamente é como se fosse roubar a bandeira. Você chegou na base e quebrou a bandeira do seu adversário. Acabou o jogo. Continua você e seus colegas tentando cumprir essa missão. Basicamente isso. É, o MOBA ele tem uma facilidade de aprendizado mais rápida, apesar de ter muitos detalhes para você masterizar, para você ser tipo, muito bom, você demora para entender tudo, os detalhes e tal. Mas é muito fácil você entender o caminho que você tem que chegar, o caminho que você tem que percorrer para chegar no objetivo. Ao contrário do RTS, que para você entender o que está acontecendo no mapa, a hora que começou, você já a hora que você começou a entender, você já perdeu. Né? Então, vamos pular agora para a RTS, que, como isso já disse, né, Real Time Strategy, que é a estratégia em tempo real. Por quê? Porque você está controlando uma civilização inteira, né? Basicamente aí como se você tivesse, vamos botar no mundo real, França contra Inglaterra, né? Aquela disputa histórica que uma pessoa vai, digamos, controlar a França, outra vai controlar a Inglaterra. Você tem que saber onde você está investindo o teu dinheiro, os teus recursos, você vai construir, você vai investir em militar, você vai investir em civilização, você vai investir em educação, etc, etc. Então é um joguinho um pouquinho mais complicado. Como é que a gente pode explicar os objetivos principais e finais de um RTS? Isso. Eu acho que, bom, já dando a ideia de que é um mapa fechado, ele sempre vai ter a ideia de que vai ser um mapa com recursos para ser explorados, recursos para serem descobertos, inclusive, e você, tipo, começar a sua civilização, digamos assim, a sua jogatina, né, a sua partida, tentando, com uma pequena quantidade de pessoas ali no seu domínio, ainda, de certa maneira, e você tem que coletar esses recursos para conseguir construir melhorias, construir edificações que vão permitir você alcançar novas possibilidades para encontrar uma estratégia que derrote seu adversário, né? Como o MD comentou mesmo aí, na verdade, em alguns desses jogos você vai querer justamente vencer através só da destruição. Você tem que destruir seu inimigo. Em alguns outros você tem objetivos mais específicos, tá? Não, você pode ter uma vitória religiosa, você pode ter uma vitória diplomática. Isso, claro, aí depende das regras de cada jogo, né, dos Uhum. limites de cada jogo, que isso diretamente influencia na estratégia, mas esses gêneros, né, essas categorias que a gente está colocando, é só para você ter uma ideia geral do que significa cada jogo, né? Você entender o que faz nele, pelo menos. E Silvio, você que está no hype, no estilo do OG hoje, ah, o RTS, na verdade, foi o primeiro representante aí dos esportes eletrônicos propriamente ditos com o StarCraft, né? O que você consegue dizer pra gente sobre esse comecinho, você que é um cara aí, vou dizer, experiente ah, no assunto, desse comecinho do esporte eletrônico, porque hoje em dia é uma gama gigantesca de coisas, mas aqueles primeiros passos, aquela engatinhada do esporte eletrônico.
Antes de ser esporte eletrônico, né, teve, né, começou nas universidades, né, você vê, né, como o mundo não gira, né, ele capota, né. E antes que ele começou nas universidades com os jogos, principalmente, né, aqueles mais antigos, onde as pessoas ganhavam premiações, eram nem mouses, eram assinaturas de revistas como premiação, uma Rolling Stones, né, se eu não me engano. Sim. Isso na década de 80, onde as pessoas antes, né, a gente chegar no RTS, ter um nome, uma sigla para cada coisa, ter um Wii Sports, as pessoas se reuniam em galpões, em grandes salões, cada um levava seu PC, reunia os cabos de rede, roteadores ali e jogavam e faziam as famosas antes das LAN houses, Os né? Eles faziam isso. corujões Antes de ser lindos. corujões, antes de ser Sim. lan house, antes de É, popularizar isso como um comércio, as universidades faziam isso, principalmente nos Estados Unidos. E o StarCraft foi o primeiro modo competitivo de 1x1, onde, como bem explicado pelo Stu, você basicamente reúne recursos, você monta a sua estrutura de defesa e monta os seus equipamentos de ataque, seus veículos, suas naves, enfim, etc. E depois foram evoluindo, né? Do StarCraft por Warcraft, e depois do Warcraft que popularizou os MOBAs, né? A gente fez essa volta toda e explicou os dois modos bem populares. Porque do Warcraft veio o Dota, do Dota veio o LoL. Para quem não gosta dessa explicação, lamento dizer, mas foi isso tudo mesmo. Ou seja, você pegou uma estrutura, melhorou ela, e se hoje você fala que o Dota 2 é melhor que o LoL, lamento, porque o LoL veio da evolução do Dota. O Dota é um jogo mais complexo, ele é bem detalhado, com estratégias e tudo, mas o LoL hoje é mais popular porque conquistou todo mundo a popularização do jogo. Então a gente já explicou o RTS e o MOBA, basicamente nesse resumo aí. Pra galera agora sair um pouquinho do esquema do meu Deus, o que tá acontecendo, o que é esse monte de sigla, acho que a gente pode falar sobre uma coisa bem prática que todo mundo já jogou num arcade da vida, numa lan house, que já chamou o amiguinho pra descontar a raiva dele no videogame, que são os jogos de luta, né? O famoso Street Fighter, o Tekken ou tantos infinitos outros. Também eles são modalidades de esporte eletrônico hoje em dia. Existem pessoas profissionais e incrivelmente boas que eu não consigo entender como é que alguém consegue raciocinar num jogo de luta. Pra mim, aperta todos os botões assim, ó, e vai que dá certo. Mas os jogos de luta se popularizaram bastante, né? Principalmente acho que com o Street Fighter e com o Mortal Kombat, o famoso Mortal Kombat que deu tanto problema para as crianças em casa, né? É, o que veio aí para salvar os jogos de luta é que foi não só nos fliperamas que eles conseguiram a ascensão, né? Mas com os esportes crescendo, assim, não só aqueles torneios de Lan House estavam mais acontecendo, começou a ter estrutura para fazer um torneio de luta em jogo online. Porque no começo você não podia fazer a parte online porque a conexão da pessoa era um fator muito decisivo. Para uhum, você ter, tipo, aqueles microsegundos de comando, de meio comando que a pessoa faz em cada analógico, em cada botão ali do controle, que era muito decisivo para os jogos de todo geral, né? Então, hoje, assim, até as produtoras de jogos começaram a olhar para o esporte eletrônico para poder lançar um jogo de luta que vai satisfazer também esse público, né? O Street uhum. Fighter 6, que foi o mais recente, eu acho que foi o que melhor exemplificou isso agora no caso, né? Tá é, crescendo bastante, não é tão forte aqui no Brasil, por exemplo, né? Mas é muito forte na América do Norte, por exemplo, na Europa também. Bom, esse eu acho que é a categoria mais fácil de entender o que significa, porque geralmente é melhor de três, quem ganhar 2 rounds vai para a próxima fase. E assim vai, né? Tipo assim, a questão dos rounds é fácil de entender, estilo box, né? Você vai ter os rounds, você vai ter que trocar com seu adversário. A única diferença é que nos jogos de luta você tem a possibilidade de algumas coisas um pouco mais inumanas do que o box, né? Então, assim, uns mortais, uns poderzinhos, umas coisas assim. Mas, cara, eu acho que pra quem tá de fora olhar, vai entender fácil. Que é assim, você tem que acertar o maior número de dano no seu oponente por meio de combos de chute, soco, poder, foguinho, magia, tirar coelho da cartola, etc, 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 etc. Até que ele caia no chão e perca toda a sua barra de vida. Acabou o round. Eu acho que não é tão difícil assim de entender o conceito. Agora, como é que eu falei, né? Para você masterizar uma coisa, para você ficar bom mesmo,
aí o negócio fica louco. Silvio, você já jogou jogo de luta alguma vez? Gosta? Cara, eu jogava muito Street Fighter, cara. Mas era. Eu acho que todo mundo começou, né? Street Fighter, Mortal Kombat, Tekken. E daí depois a gente ia pros fliperamas. E eu lembro Uhum. muito de uma época, isso remoto, muito remoto, que o Street Fighter te dava até um cardzinho. Quando você zerava o jogo, ele te dava um card. Eu acho que era Street Fighter versus Capcom, uma coisa assim, que você tinha um Aham. Akuma, enfim. Mas competitivamente, não, nunca joguei. E, cara, eu acho que foi um dos que eu mais me diverti jogando, de todos os jogos mesmo. Era da época que você se reunia com os amigos, saía depois do colégio, ia jogar Street Fighter, Mortal Kombat, com o mérito de apenas sacanear seu amigo porque você matou ele ou que você limpou o chão com ele, né? E, e o gancho para isso, não gancho, não é Scorpion nem nada, nem quem, nem nada, pra gente ir pro próximo, né? Que se você quer zoar um amiguinho ou um colega, era o FIFA. Aham. Sim. Cara, eu acho que o FIFA também é uma coisa super simples de explicar, né? Até que não vai nem demorar tempo pra falar disso, que é o FIFA ou os jogos de simuladores de esporte, né? Esporte tradicional. Por quê? Pô, você vai jogar um jogo de futebol, você sabe o que você tem que fazer, né? Claro, você tem que aprender os controles, só. A partir dali, mano, você tem que chutar a bola no gol, tem que ganhar dentro dos 45 minutos de jogo. Não 45 de vida real, mas tem que ganhar dentro dos 45 minutos de jogo. Agora, como o Silvio disse, a zoação suprema é você meter um drible no seu amigo e ir lá fazer um gol humilhante por cima do goleiro. É você ficar fazendo embaixadinha quando tá ganhando o jogo para matar tempo. Isso acho que é a humilhação suprema do um contra um, do, de acabar a amizade depois da escola por causa disso. Eu acho que é uma das coisas mais legais que a gente tem são os simuladores de esportes tradicionais, seja de corrida, seja de futebol, basquete, inclusive jogos de basquete que ganharam uma força muito grande nos últimos anos, né? Não sei o que vocês acham, mas eu tenho visto muito mais as pessoas engajando em jogos de basquete justamente por conta da, da entrada, ou pelo menos do fortalecimento da NBA aqui no Brasil. Isso tem acontecido, com certeza, mas em parte também é, é por causa da evolução dos simuladores, na verdade, né? Que Verdade. depois de um tempo, o próprio NBA 2K, né, a série, a franquia, assim, começou a ficar cada vez mais complexa, mais interessante pro jogador que tá engajando ali mesmo, né? Mas também pro criador de conteúdo, pro streamer, pro, né, caster, etc., tá falando sobre aquele conteúdo também. Então, cada vez mais o pessoal que já engaja no esporte tradicional, na verdade, também se aproxima do esporte eletrônico através de algumas das modalidades daí, né? No caso que no FIFA ou no NBA 2K, por exemplo, você tem tantas modalidades em que uma pessoa controla o time todo, quanto que cada pessoa do time, na verdade, é um jogador. Isso é uma coisa que Muito legal. nossa, é super interessante. Então, ver como esportes, assim, esportes eletrônicos, no geral, são sobre essa coordenação, primeiro, individual, motora, com os controles do jogo, para você conseguir fazer o melhor desempenho pessoal, mas também, obviamente, quando é um esporte em equipe, essa coordenação em equipe, essa coordenação de fazer coisas de maneira organizada para conseguir marcar um ponto, para conseguir vencer o jogo, no caso, né? Isso eu acho que a gente encontra em todas as modalidades em equipe, assim, até acabei atropelando um pouco o tema aí já falando disso. Legal que a gente, só pegando o teu gancho, que a gente tem, né? Antes o extinto FIFA, que agora é FC 24, né? A gente tinha um modo Pro Clubes, que cada jogador, cada atleta, cada jogador de fora controla um boneco de dentro do jogo. E você tem o eFootball, enfim, que você controla o time inteiro. E outro simulador que é muito legal e se tornou muito popular aqui no Brasil é o Madden, né, da NFL. Sim, A NFL ganhou muita popularidade no Brasil, sim. muitos torcedores e os simuladores, né, que são essa tríade, né, o FC 24 da EA, o NBA 2K e o Madden, enfim, da Isso. NFL. Então é Isso de muito, corrida muito daí, né? legal. Isso de Sim, corrida. daí os simuladores de corrida que, pô, cada vez mais, né, próximos, muito próximos à realidade, a gente teve até um filme É, falando sobre eu isso. queria falar justamente sobre isso, porque, pô, já existiu simulador de corrida que revelou piloto de verdade, cara. Isso pra mim é o ápice, assim, de pensar, cara, realmente o videogame, ele
ele treina bem as pessoas, não. Pô, jogo bem FIFA, então vou ser um bom jogador de futebol. Não. Mas você treina muito bem a sua coordenação motora, os seus reflexos e tudo, para você poder se tornar uma pessoa, pelo menos, muito mais saudável e etc. No caso do simulador de corrida, que você é obrigado a dirigir com o volante, passando marcha, freando, blá blá blá, aí sim, pô, aí você pode até se tornar um piloto de verdade. Mas os pilotos, né, até da Fórmula 1, Fórmula 3 e Uhum, fórmulas de acesso, eles treinam nos simuladores, né? sim, Simuladores bem E, realistas. Então é. e até usam de passatempo em outros momentos também, né? Aí sim. tem um muito famoso do Lando Norris, eu acho, que bateu no mesmo lugar na corrida e depois streamando no jogo. No mesmo lugar, foi muito bom. Cara, o Mas, filme que a gente tá falando é o Gran Turismo, tá, pessoal? Só pra. isso. Que é a história do Ian. Não consigo. Não consigo pronunciar o sobrenome. Ian, vai ficar só como Ian mesmo. Porque é uma história de um garoto que gostava muito de pilotar, filho de um jogador de futebol, que queria muito que ele fosse para a vida, para o esporte tradicional, e ele insistiu muito no treinamento e no desenvolvimento, até que o pessoal do Gran Turismo hosteou uma competição, não consegui achar uma palavra melhor que hosteou, mas hosteou uma competição para achar novos talentos e tentar colocá-los como pilotos de verdade, e no fim até que deu certo. Mas, pô, e é uma história muito legal, inclusive, vale muito a pena assistir. É, baseado em fatos reais, só que um pouco romantizado, Claro. e a gente tem esse resultado. Mas sim, os simuladores de corrida são os mais próximos da realidade. E a gente tem os jogos de carta, Sim. né, que não são tão populares hoje, eu acho, Uhum. na minha visão, mas eu acho que esse sim atende à expectativa do estudo e entretenimento. Eu acho que também, mas hoje uma das coisas que eu acho que facilitou muito para os jogadores de campeonatos de cartas, na verdade, porque sempre existiu Magic, Yu-Gi-Oh! Isso tudo é bem antigo, na verdade, mas que depois que vieram os jogos de cartas bem programados, digitalmente falando, você economiza muito tempo e você consegue adicionar muitas mecânicas aleatórias. No caso, para tipo, tornar o jogo mais complexo e ao mesmo tempo mais atrativo para o pessoal que está jogando, né? Claro que cada jogo tem um grind específico, que é o como você evolui dentro do jogo até conseguir a melhor combinação de cartas que você quer, mas que são jogos que consistem em ter uma grande quantidade de cartas, uma grande quantidade de opções e de estratégias para você enfrentar adversários, né? Daí cada um tem seu tema, obviamente. Realmente não é acho que o maior público de todos, mas eu acho que é relevante comentar que sempre tem um público, pelo menos. Tem um público que gosta muito e é muito fã desse tipo de coisa mesmo, na verdade. E É, começou com o Magic, né? Que deu o Magic que sim, herdou muito do Dungeons Dragons na época de Uhum. 1980 e 90 e assim por diante, mas não tem um jogo de cartas que supere de todos os tempos, que é o Gwent. Não tem como. Gwent é o melhor jogo de cartas de todos os tempos. Cada um tem seu time aí pra falar, né? Mas é, o jogo de carta ainda é fácil, a gente não chegou a comentar do FPS também, na verdade, né? mas eu queria, sobre o jogo de carta, eu acho que é importante a gente trazer que o ponto que você falou, isso da, do desenvolvimento da capacidade gráfica dos jogos. Então, assim, a gente assistiu o desenho do Yu-Gi-Oh! E a gente queria muito que o Yu-Gi-Oh! Fosse de verdade. A gente comprava as cartinhas do Yu-Gi-Oh! E imaginava os monstrinhos brigando de verdade. E não dá, bicho. Não dá. Eu fazia a conta de quanta vida eu perdi no guardanapo jogando com meus amigos. Hoje em dia você tem um Yu-Gi-Oh! Que você, sei lá, invoca uma carta de campo, que muda o seu campo. Pô, você vai ter essa animação acontecendo na tela. E isso é muito legal. Eu acho que os jogos de carta, cada um aí tem sua especificidade. Então, dentro das regras, é mais difícil da gente explicar como é, por exemplo, no MOBA, né? Que você, pô, chega na base inimiga e destrói, né? Daí cada jogo diz como. O jogo de cartas não. Alguns contam com vida, outros contam com, sei lá, você tem que chegar até o objetivo tal usando as cartas. Então cada carta tem um valor de deslocamento. Sei lá, você tá jogando Caravan, que é um jogo inspirado em Fallout. Você tem. É muito diferente. Então, cada jogo tem um estilo, uma regra, porém é muito mais fácil de entender também, né? Porque a gente está acostumado, tudo que relaciona ao mundo real é mais fácil da gente entender. Então, se você, assim como eu, está acostumado a jogar canastra com a sua avó, vai ter um jogo de cartas de esporte eletrônico que você pode se especializar e ir pra frente, pô. Por que Aí não? a gente pode ficar até PokerStars.net.
Aí, os simuladores de jogos de cartas, inclusive, que existem, né? De pôquer, de Sim, canastra, etc. Também é esporte eletrônico, De se for truco, considerar. truco online. Truco. Você acha que tá com tanta. A gente acessar agora quantas salas online vai ter, aposto. No Brasil, inclusive. muitas, muitas. Inclusive o Poker Stars eu nem tinha pensado nisso, né? O Poker Stars é um dos maiores representantes de jogo de carta no mundo, né? Porque você é um cassino online, né? Você vai jogar coisas que você jogaria normalmente num cassino. Só que, cara, tem pessoas muito boas nisso, cara. É um bagulho impressionante. A Fúria é grande hoje em dia basicamente porque, pô, muita grana vindo do poker online, né, Silvio? Olha, não, o Akari, que é um dos sócios da Fúria, ele é atleta do Poker Stars, né? Então, um pouco do investimento não veio do poker necessariamente, mas veio do Akari que conseguiu dinheiro também, Sim. como o do poker, né? Mas enfim, a Fúria hoje é um sucesso mundial, né? E a Fúria começou com o CS, né? E Basicamente, tem, e tem jogos em todas as modalidades que a gente tá conversando aqui, elas têm time, né? Acho que é só tem. na. Não, todas mesmo. Tem. Não, FIFA não. No futebol Ah, eu no acho que o futebol FIFA não, não tem. verdade. Simulador D, nenhum simulador, na verdade. Em corrida, eles patrocinam um carro de Fórmula 3, se eu não me engano, mas é corrida de verdade, não simulador. De MOBA, eles têm time de LoL. De FPS, eles têm Muitos. time de Valorant. Não, de CS eles não têm time. De CS e Valorant, sim. Isso. Não estava confundindo com outro. O CS e no Valorant, até onde eu sei. Eles têm time de Rocket League. Rocket League, não sei se eu pago pra contar aqui, porque ao mesmo tempo que é simulador, é MOBA, É tudo. enfim. É, O Rocket Rocket League é League Rocket É League. jogo de luta. é de, é de luta, de futebol, de corrida de Esportes carro. radicais, né? E assim, Enfim, só um parênteses que é bem importante da gente falar é sobre a própria Riot Games, né? Que a gente tá falando da Fúria ter É modalidade de tudo. verdade. A Riot Games tem jogo de tudo. Ela tem o Valorant, ela tem o LoL, ela tá fazendo um jogo de luta, tem jogo de carta. A isso a Riot gente, não tem simulador, né? isso a gente pensando Ainda. só nos esportes, no caso, na verdade, né? Porque eles também têm daí outros jogos que são mais casuais, É, outra ideia, mas realmente eles foram expandindo para os nichos aonde tem esporte competitivo para eles também terem uma modalidade. Nesse formato, inclusive, de organizar os próprios campeonatos, né? É interessante ver que eles fizeram esse movimento aí de crescer na direção, inclusive, do conteúdo midiático, né? De fazer o marketing, inclusive, em cima das competições, igual hoje é com o Mundial de LoL, com o VCT do Valorant, por exemplo, de fazer grandes campanhas com artistas, inclusive, para movimentar o pessoal para conhecer mais, inclusive, os jogos deles, as modalidades deles, né? E, consequentemente, está acompanhando também. mas tu E é veja. legal da gente falar sobre isso, que a gente não abriu um parênteses, mas ele é muito importante, que ele não entra como uma modalidade, mas é uma divisão dessas modalidades que são os jogos mobile, né? Sim. É, O Free Fire, que é um FPS, mas é enfim, no... o Ele Wild tem, Rift. ele tem a própria categoria, né? O Free Fire, que é a categoria de Battle Royale. Que aí a gente entra num. Eu acho que é um assunto um pouco mais específico, que eu queria deixar um pouquinho mais para o final. Eu queria que o Silvio me ajudasse a pensar numa coisa que o Silvio falou aqui. E Tá. ele puxou a Riot Games como um exemplo que tem vários jogos dentro da mesma plataforma ou dentro da mesma empresa. Pessoal, para quem está assistindo, algumas empresas elas não se prendem necessariamente a um só jogo, né? Muitas delas têm essa necessidade justamente porque não são grandes o suficiente para manter vários jogos, lançar em vários jogos. A Riot é um exemplo de quem cresceu tanto que agora tem vários. Mas acho que a empresa mais tradicional, que tem vários jogos de vários estilos diferentes, é a própria Valve, né, Stu? E aí a gente entra no tema do FPS, que é tipo a sensação brasileira hoje em dia. Acho que sempre foi a sensação brasileira. Onde a gente melhor se desempenha. E, pô, me ajuda aí a pensar um pouquinho como explicar o FPS, porque o que quer dizer FPS, né? First Person Shooter, ou seja, atirador em primeira pessoa. Então, existem muitas modalidades de FPS, muitos jeitos de você jogar um FPS, mas o mais tradicional, o que é? O CS, que é da Valve, né? O CS ele foi muito simples e direto sobre os seus objetivos, né? Não. As armas que tem são essas aqui, é terrorista
contra terrorista, no caso. Geralmente, né? Antigamente, muito no começo, tinha os mapas com reféns, no caso, que o objetivo de uma equipe dos contra-terroristas era entrar, salvar os reféns e sair, mas se consolidou, na verdade, os jogos de plantar a bomba, na verdade. Os mapas de plantar bomba, os terroristas têm o objetivo de plantar a bomba lá do mapa e garantir que aquele lugar vai ser selecionado para ganhar um round. Quem ganhar 16 rounds, na verdade, ganha o jogo. Só Hoje em dia que são 13, né? em uma partida de 30 rounds, uma partida de X rounds, no caso, na metade deles inverte. Quem estava contra o terrorista vai para terrorista, né? Quem estava ataque vai para defesa e vice-versa. Esse tipo de competição, ele acabou sendo muito fácil de entender justamente porque, pô, você sabe que você atirou no cara, teoricamente ele tem que, se você realmente mirou nele, ele é para tomar alguma coisa ali, é para Se acontecer alguma você, coisa. se você não é ruim que no MD e erra todos os tiros, né? Eu sou uma negação em FPS. Os melhores que eu joguei da minha vida eram aqueles que você podia fazer alguma coisa sem mirar. Que era o caso daí do Overwatch, né, por exemplo, um pouquinho do Valorant, né? Porque precisa mirar geralmente não funciona. Aí você vê tipo, a diferença que existe entre os FPS justamente, né? Alguns que são voltados para ser um negócio simples, direto, que é para rodar em uma máquina mais tranquila, como foi o CS 1.6, como é o Free Fire, no caso do emulador. Mas você tem o outro lado que é o FPS mais tático possível, que é o Rainbow Six, que é outra sensação, na verdade, do Brasil, né? Eu acho que aqui especificamente tem equipes muito boas no FPS, porque é onde a habilidade individual conta um pouco mais do que a habilidade de coordenação coletiva do que outras modalidades, como é no MOBA, por exemplo, né? Mas enfim, Silvio, é me um meio ajuda. polêmica aí. Silvio, me ajuda aqui, vamos lá. O FPS. O padrão, vamos puxar o padrão, tá? Não vamos entrar muito em detalhes. Vamos pegar o CS ou o Valorant, que são similares, como exemplo. Você vai ter 2 ou 3 lugares específicos no mapa, onde você tem, né, o objetivo principal, que você chama de bomb site ou é, spike site ou algo assim. Todo mundo chama de bomb site. Onde a equipe que está atacando vai ter que armar um dispositivo que precisa ser desarmado por quem está defendendo. Existem os meios de campo aí, que é tipo você eliminar a equipe inteira inimiga antes disso acontecer. Existe. Mas é basicamente isso. Me ajuda a explicar um pouco melhor dentro do mapa o que pode ser feito. De novo, a gente volta às nossas brincadeiras de criança, né? Polícia e ladrão. Você Uhum. tem que eliminar o seu adversário. Só que você tem regras, tem estratégia. Só que no Polícia Ladrão É, não pode matar um amiguinho, tá? Só pra avisar. De sim, né? preferência. No CS, no Valorant é permitido. Mas enfim, e você consegue através de estratégia. Só que assim, o leigo vai dizer que é só lá armar a bomba e desarmar a bomba, e não, tem muita estratégia por trás disso. Então, assim, eu acho que o mundo evoluiu muito, desde quando a gente era muito bom no CS, como hoje que a gente já não é tão bom como antigamente no CS, porque evoluiu muita Tudo. estratégia. Então, basicamente é isso: é o polícia e ladrão com estratégia, planta e desarma a bomba. E basicamente isso, resumindo as E, contas. e é um dos tipos de jogo que mais deu o que falar na mídia. Quando os esportes ainda não eram necessariamente esportes, né? Era um pouco mais amadora a coisa. Quando você tinha que ir pra Lan House jogar. Justamente porque a galera não entende que não é só matança, né? Que você falou de estratégia. Você tem muito mais estratégia por trás do que simplesmente, ah, não, você tem que pegar a arma e atirar na cabeça dos outros. Pô, não é assim, entendeu? Não é assim que funciona. Primeiro que sim, existe violência gráfica, mas a gente vê violência gráfica até em novela das 8, então, tá ligado? Não tem problema. Eu acho que esse não é o motivo do problema. E você tem diversas estratégias baseadas nas características do seu próprio time para atingir seus objetivos, tanto de defesa quanto de ataque. Assim como tu falou, né, na metade do jogo, vira. Então quem está atacando defende, quem está defendendo ataca. Então você não. Ai, eu só gosto de jogar como terrorista, então eu vou ser terrorista. Não, pelo amor de Deus, gente. Não. Tá? Mas eu acho que o FPS é o mais polêmico até hoje dos jogos. E é também E o o que que, mais eu alegrei pro brasileirinho, né? o que mais exige habilidade também, né? E eu acho que hoje, tanto o Rainbow Six, quanto o CS, quanto o Valorant, citando só os mais populares, é o que o cara tem que ter dedo, basicamente. Tem que resolver ali na habilidade, na pontaria, mirar, enfim. Diferente do MOBA, o cara pode resolver uma partida sozinho, na Uhum. habilidade.
Então, assim, sim, e o que mais deu alegria hoje, até hoje, pra gente, né? A gente não pode falar muito do MOBA, né? Por Deixa exemplo, o abaixo, Vivo deixa Cage. abaixo, Não, deixa a Vivo abaixo. Cage conseguiu se classificar nos playoffs do Dota 2 recentemente, Sim. que é louvável, mas a gente está anos-luz. E é legal, até pegando esse gancho de falar, né? Se a gente for falar de MOBA, o LoL hoje, a China e a Coreia estão anos-luz, né, dos outros continentes, das outras regiões. No Dota já não, né? No Sim. Dota já é a Coreia. Já no FPS, Europa já tá anos-luz do Brasil performa melhor, sim. Então, dependendo do jogo, nem pelo tipo dele, uma região tem uma liderança muito maior, né? Eu acho Eu que. Pode falar, Stu, Pode pode falar. falar. Eu ia falar, tipo, que isso depende, acho que um pouco da cultura também, do lugar, na verdade. É bem relativo, é engraçado ver como, por exemplo, no Peru, o Dota é muito popular. Muito mais popular que o LoL, inclusive. Lá o pessoal, tipo, é muito mais comum numa Lan House ter o pessoal jogando um Dota do que um LoL. Aí você se pergunta, o que especificamente levou a isso, né? Não, não que tenha sempre um motivo específico, mas hoje, inclusive, né, no pessoal, em lugares onde você já tem uma estrutura consolidada de esporte eletrônico, como é o caso da Europa, da América do Norte, desse extremo leste asiático, por exemplo, aí você encontra, mesmo em modalidades em que não tem muita competição, não é muito consolidado, ainda uma estrutura às vezes competente para conseguir disputar naquela modalidade um desempenho a nível internacional, né? Então, alô, você que está fazendo geografia e quer fazer alguma especialização em esporte eletrônico, tá aí a sua tese já aí, por que alguns países desenvolvem melhor em alguns jogos e outros não. E falando em desenvolver bem, um dos jogos que também deu, um dos estilos de jogo que também deu muita alegria pro brasileirinho foi o Battle Royale, né? Battle Royale que eu acho que é o único jogo aí dessa lista que a gente passou até agora. Ah, não, tem os simuladores também. Mas que não tem uma sigla muito difícil de entender. Né? Claro, o nome é em inglês, mas se você traduz aí para Rei da Montanha, Rei da Colina, essa um, tá valendo, entendeu? Porque no fim das contas você tem que ser o último vivo, né? Eu acho Eu que, acho resumindo, você e seu time tem que ser os últimos a sobreviver. Desculpe, embolei. A ideia é bem interessante, né? Em vez de ser, e como é muitos esportes, né? Muitas competições já organizadas, um time contra o outro. Não, aqui, ó. O time daí vão ser essas 5 pessoas, ou dependendo das pessoas forem. Não, no Battle Royale é aqui, e A nesse loucura. lobby inteiro vão ter várias equipes, vão ter várias rodadas no caso, mas em cada uma das partidas você tem que disputar a melhor pontuação possível e no final do dia, quem juntou as melhores pontuações avança, né? Para não ficar tudo reduzido a uma partida só, mas é uma partida onde você tem que explorar aquele mapa parcialmente, previamente conhecido, por quem já jogou muito o jogo, mas se você nunca jogou, você vai ser largado em um lugar que você tem que achar assim o que dá para usar para sobreviver. Enquanto isso, você acha que é só isso, você sendo impedido por outras pessoas? Não, geralmente também tem uma outra condição do jogo para limitar cada vez mais as pessoas num lugar só e daí realmente ter confrontos até só sobrar um mesmo. Oi, Stu, sabe o que eu tava pensando aqui? Mande. Você tem o que é necessário para sobreviver? Largado e pelado? É praticamente isso, sabe? Largados e Poxa. Pelados é o Battle Royale da televisão, eu acho, cara. O Battle Royale da vida real. É, pô. Não, mas assim, sem zoeira agora. Eu acho que isso é importante também, né? Que é a questão, pô, o mapa é muito grande e tem que caber muita gente. Então o que nós vamos fazer para que a galera se encontre? Porque senão vai ficar cada um sentado no lugar, fazer uma fogueira, uma rede, deita ali e dorme. O mapa vai diminuindo, que normalmente é um gás, enfim, uma zona de perigo, né? Que você vai ter que ir fugindo dela cada vez mais para o centro de um círculo que o mapa vai gerar aleatoriamente. E você vai encontrar todo mundo ali no meio. O último a sobreviver vence aquela rodada, mas aí vai contar para você o número de abates que você ou sua equipe teve, o tempo que você ficou vivo, porque não adianta nada você entrar e derrubar 20 equipes e morrer em 10 segundos também, não adiantou nada, não ganhou muito ponto. É, e assim, acho que, querendo ou não, tendo muitos exemplos de. Para quem já é pai e mãe e tá ouvindo, seus filhos provavelmente já falaram em Fortnite e já falaram em Free Fire, né? Já quiseram jogar Fortnite, já viraram Zé Construtinho no Fortnite e agora, hoje em dia, jogam Free Fire. Por quê?
Eu acho que é importante a gente entrar nesse assunto específico. Acho que o Silvio tem bastante a acrescentar nisso. Do porquê que o Free Fire é tão importante hoje em dia para o cenário do esporte eletrônico, né, Silvio? Eu acho que o principal ponto é a acessibilidade, né? O Free Fire desenvolveu, né, os gráficos dele, mas quando começou, você precisava de uma conexão com a internet, às vezes nem tão muito boa, e um celular. E Acabou. popularizou muito, muito mesmo. Ou seja, todo mundo tinha acesso a um celular, porque normalmente todo mundo hoje já tem um celular, e não mudou muito, só mudou a tecnologia, a qualidade, enfim, do celular. E ele rodava. E era habilidade. Imagine, um jovem saía do colégio, 13, 14, 15 anos, em vez de assistir televisão, enfim, ele ia para o celular, conectava no Wi-Fi dentro de casa, ou no 3G antigamente, porque o jogo rodava no 3G, possibilitava isso. Então era muito inclusivo. Então, essa acessibilidade, essa inclusão, e o cara da periferia, que hoje não tem condição de ter um computador que antigamente não tinha o Valorant, né? Hoje o Valorant é a nossa realidade. Mas o CS e o Valorant exigem computadores com configurações caras para serem executados. Então, assim, não é todo mundo que hoje em dia, inclusive, não tem condição de ter um computador para rodar bem, com um FPS alto. Então, assim, a alternativa era o celular. E como popularizou, como tinha muita gente jogando, como tinha bastante campeonato, como teve a popularização no sentido de criar ícones no cenário brasileiro, né? Referências, né? Tá aí o Nobru para falar muito a respeito disso. Tem os fãs e o jogo popularizado, principalmente no Brasil. Então, assim, a fácil acesso. Hoje eu acredito que o Free Fire deu uma queda, né? Decaiu um pouco no sentido de fanbase, né? Hoje o esportes em geral, eu acho que tá, não sei se em queda seria a palavra mais correta, É uma mas ascensão uma ascensão menos rápida, eu acho, né? eu acho que hoje não tem tanto jogo sendo criado, né? Eu acho que o Valorant foi o último grande sucesso aí, e eu acho que as pessoas estão jogando mais for fun e o investimento em esporte está diminuindo. Acho que teve um boom gigantesco e agora normalizou. Porque entenderam que o esporte não é a nova internet, não é o novo segmento que vai explodir. Então, acho que o investimento direcionado fez com que a torneira se fechasse um pouco. E Uhum. nisso aconteceu com o Free Fire e com todas as modalidades. Acho que eu fiz a brincadeira lá do largados e pelados, mas acho que talvez o pessoal não tenha entendido tanto. Por quê? No Battle Royale, a gente tem o mapa e você é largado naquele mapa. Você escolhe mais ou menos vai começar o jogo. E você não tem nada. Você não tem defesas, não tem armaduras, não tem nada. Você não tem armas, você não tem porcaria nenhuma, basicamente. E você vai ter que ir juntando isso conforme o tempo vai passando. Aí, por exemplo, pô, eu tenho uma defesa muito boa, mas minha arma não é tão boa. Então eu tenho, sei lá, muito escudo. E aí, com isso, eu consigo ganhar de alguém que tá com uma arma boa e não tanto escudo. Aí eu vou lá e fico com escudo bom, uma arma boa. E por aí vai até chegar nos últimos que vão estar normalmente com os melhores equipamentos da partida, né? Dependendo muito da habilidade ali do que você caiu. Então, o interessante do Battle Royale é você aprender a se virar com o que você tem. Né? Eu acho que isso é importante. Conta um pouquinho com a sorte, sim, mas você sabe se virar com o que você tem até que roda É, bem. tem isso, né? Sorte da onde você cair no mapa, porque é muito aleatório. Não é sempre naquela casa, naquela região vai ter aquele equipamento. Então é aleatório. E também você pode lutear seus adversários, né? O que é lutear? Depois que você matar o teu adversário, você pode pegar os itens Vamos dele e usar melhorar. derrotar. Vamos usar derrotar para evitar cancelamentos aqui. Quando você derrotar o seu adversário, você, né, para evitar que alguém venha. Quando, Ah, tô quando, querendo matar as pessoas. quando o HP do seu adversário chegar ao zero, quanto os hit points do seu adversário, quando a vida esvair do corpo do seu adversário. Tá ficando cada vez pior. Ué, sou narrador de RPG, a gente aqui, né, vai, né?
Ah, Nossa é. exemplificando. senhora, mano. É aquela questão que eu me tinha comentado, né? Que o pessoal fala que eu tô atirando numa outra pessoa aqui. Não, gente, é um jogo. A pessoa que tá jogando lá sabe que é um jogo. Aquilo ali é simbólico, mas não simbólico que eu vou sair daqui e vou matar outras pessoas, que eu quero ser largado realmente numa ilha e achar equipamento e sobreviver até o final. Pô, ninguém quer isso aqui, não. A vida não. Assim, a gente sabe que Squid Game foi uma paródia da vida, mas não é assim que funciona. Né? No caso, as pessoas têm uma consciência disso. A pessoa que está jogando ali no caso, ela vê a possibilidade, se ela for um bom jogador, de ascender socialmente através daquilo ali, no caso. Igual hoje existe no esporte tradicional, também existe isso no esporte eletrônico, que eu acho que é isso que tem que trazer um pouco da visibilidade da modalidade em si, e não só dos símbolos, no caso. Eu Eu acho que posso dizer que no esporte convencional tem entradas mais violentas do que no jogo. Inclusive, opressivas, assim. eu acho que vale aqui a crítica também, né? Primeiro que não é só porque o cara tá jogando videogame que ele vai sair matando todo mundo, porque teve artista por aí, você sabe muito bem que morreram por causa de livro. Então, faça meu favor, né? E assim, pô, acho que a crítica principal é, pô, mas se a pessoa já tem uma tendência e ela joga, ela vai acabar saindo atirando. Você não viu o caso do menininho que jogou Assassin's Creed e matou os pais? Bicho, primeiro, se a pessoa tem uma tendência, não é tirar o jogo que vai adiantar alguma coisa. Porque ela vai assistir um filme, ela vai assistir uma novela, ela vai ver alguém brigando no trânsito e vai despertar do mesmo jeito. O nome disso é psicólogo, pessoal. Então, assim, psicoterapia, psiquiatra, aí você resolve esse problema. Segundo, a violência gráfica hoje em dia ela é taxada com faixa etária de acordo com o nível dessa violência dentro dos jogos. Então, assim, se, por exemplo, uma criança está jogando um jogo que é para maiores de 18 anos, porque a violência gráfica é muito alta, digamos, está jogando Dead by Daylight, que a violência gráfica é muito alta, tem muito sangue, tem órgão, blá blá blá, alguém de 18 anos ou mais vai entender que aquilo é gráfico, mas alguém que não é, talvez não entenda. Aí vai dos pais saberem o que está acontecendo, pais responsáveis saberem o que está passando pela criança. Então, assim, o podcast não é sobre isso, mas eu acho que vale essa crítica, vale esse heads up aqui, justamente para o pessoal entender que a gente fala aqui sobre tiro, sobre matar o adversário, não sei o quê. Todo mundo que está neste meio e que quer entrar ou que tal, entende que isso é uma representação gráfica e que isso não tem nada além de um objetivo ou de um jogo. Por isso que o nome é jogo, querendo ou não, né? Acho que é importante ressaltar isso. Não impeça do que seus filhos joguem, se divirtam, mas converse. Exato. Esteja atento, tenha um diálogo aberto e às vezes jogue junto. Tenha a oportunidade de jogar junto com os seus filhos e conhecer o universo e estar mais próximos a eles. Estamos nos encaminhando para o final desse episódio, mas eu acho que seria Sim. legal a gente falar um pouco do nosso retrospecto Brasil nos esportes e também depois a gente encerrar com o Pan-Americano que está vindo por aí, né, em Opa, 2024. Assim, a gente tem uma história recente com os esportes eletrônicos no Brasil. A gente não pode dizer que é profissional há muito tempo, é profissionalizado há muito tempo, porque, pô, se for ver o nível de profissionalização europeia, o nível de profissionalização nos países asiáticos, a gente parece um bando de criança. Mas a gente tem aí um gancho legal na história do Pan-Americano e nós temos muitas empresas investindo ou tendo investimentos nelas para que elas se desenvolvam. Visto o Corinthians foi campeão de Free Fire mundial, né? Então, assim, a gente tem o Corinthians, que é um dos maiores clubes do Brasil investindo, a gente tem Flamengo investindo, a gente tem Palmeiras investindo, a gente tem até o Remo investindo. Gente, o Remo, beijo pro Remo, um dos primeiros clubes de futebol a investir no esporte eletrônico aí no LoLzinho. É, então, o Brasil ele tem uma perspectiva muito boa dentro dos esportes eletrônicos. Claro que ainda não é o topo do mundo, mas a gente tem sim gente, espaço e habilidade para conseguir ir para frente, né? No nosso retrospecto. histórico, o nosso histórico, né, começou com o CS, Uhum. né, o CS 2000 e lá vai bolinha. A gente fez vaquinha para os nossos times, né, os jogadores fizeram vaquinha para conseguir disputar e foi referência o CS, né? Foi referência
o Brasil foi referência no FPS por muito tempo. Mudou, evoluiu. No LoL a gente preciso falar sobre isso nesse momento. Não, deixa abaixo. E no MOBA em geral. Mas assim, o FPS a gente figura muito bem, principalmente com o Rainbow Six, o Valorant e o CS, né? Então a gente no FPS a gente é muito bom nisso. Então, Silvio, deixa nossa eu te interromper. retrospectiva. Você falou da vaquinha, a vaquinha foi no ano de 2014, então há 9 anos atrás, quase 10, a gente ainda estava fazendo vaquinha para os nossos times irem jogar lá fora. Eu ia falar de 2014, mas eu tava em dúvida, então Aham, em valeu, 2014. obrigado pelo resgate. Ok. Foi o que o Fallen e os seus amigos, praticamente Fallen e seus amigos, fizeram, né? Não, mas foi histórico e eu tenho certeza que foi disruptivo isso pro Brasil. A gente evoluiu muito porque ganhou respeito, embora ainda exista muito preconceito sobre ser um joguinho, mas assim, hoje nós temos organizações estruturadas, o próprio os jogos da Riot viraram franquias que Sim, movem muito investimento e dinheiro. As organizações se estruturaram bastante e logo menos mesmo. A gente já tem os mundiais que são promovidos pelas desenvolvedoras, né? Pelas empresas donas, proprietárias dos jogos, né? Mas logo menos tenho certeza que vai virar um esporte olímpico e o primeiro passo para isso foi o Pan-Americano, né? exato. E ano Ok. que vem aqui, né? 2024, No Pan-Americano no Rio, Rio de Janeiro e do dia 1 ao dia 9 de junho. E a gente vai ter CS2, Dota 2, Rocket League e Mobile Legends. Aí eu vou devolver para vocês, meus companheiros aqui, por que algumas dessas modalidades e por que não de outras modalidades? eu acho que no mobile, eu queria falar especialmente sobre o Mobile Legends. No mobile, infelizmente, a Riot Games abandonou aí o cenário profissional do seu MOBA mobile. MOBA mobile é foda, né? Então a gente tem aí o Honor of Kings e o Mobile Legends como os maiores hoje em dia. E eu acho que o Mobile Legends é o que está há mais tempo bem estruturado aí. O Mobile Legends ele existe há mais tempo do que o Wild Rift, que é o MOBA da Riot. Então talvez essa tenha sido a escolha. O resto eu concordo, eu entendo. Eu acho que são modalidades que estão há muito tempo estruturadas já. Por que não Free Fire, então, MD? Justamente por causa do tempo. Eu acho que não faz tanto tempo assim que o Free Fire tem estrutura. E, cara, a briga que isso ia dar pra formar uma seleção brasileira, bicho do céu. Eu discordo um pouco do teu ponto de vista. Eu acho que porque o Free Fire é muito popular no Brasil, mas não no resto do mundo. Talvez. E Talvez. daí, por ser aqui, nunca vai ser fácil. Ó, já vai ser no Brasil. A gente vai pegar uma modalidade que o brasileiro, enfim. Acho que é umas farpinhas aí, mas enfim, isto. Então, é o Pan-Americano, né? Tipo, é o primeiro evento que vai ter aqui pra América do Sul voltado pra esse tipo de coisa. América, na verdade, no geral, né? É No todas as caso. Américas, né? Mas é que, por Latina, exemplo, pô, Norte e jogos Sul. asiáticos já tá tendo esporte por nação, assim, já faz um tempo, sabe? Lá é uma coisa muito importante, assim. Os Pô, o time jogos de asiáticos, né, Vietnã, cara? e, tipo, o pessoal já tá competindo em modalidades lá nesse sentido, sabe? Já tá mais estruturado. Aqui, no caso, para organizar as coisas ainda, eu achei que o maior impeditivo ia ser a questão da violência gráfica ainda. Quando eles fossem colocar os jogos aqui, ia acabar sendo só, primeiro, FIFA, Rocket League, né? Tipo, alguma coisa nesse sentido. Talvez o MOBA achei que não ia ter nenhum FPS, no caso. Também achei. Até depois um tempão demorando, ver esse CS2, inclusive, né? O pessoal do cenário esperando ver o que ia acontecer. Agora que saiu para arrebentar a boca do balão realmente, né? Acho que não tem como evitar o Dota 2 nesse sentido, mas Dota 2 e CS2, sendo os dois da Valve, eu acredito que bastante dessas modalidades terem ido para o Pan-Americano seja por causa de naming rights, direitos de nomenclatura, que é um negócio muito mais fácil para eles do que é para Riot Games, por exemplo. Exato. Eu acho que dois pontos importantes que eu gostaria de ressaltar. Um deles é esse, com certeza. Outro, eu senti falta de um simulador de futebol, porque é popular em todas as Américas. Uma Aham. coisa é futebol. Então, um eFootball ou o UFC 24. Mas sim, tem Acredito que. Rocket League, Silvio. Tem Rocket League, tá É que, tranquilo. é que assim, eles só podiam colocar 4 modalidades. Daí a gente vai falar assim: ó, o simulador de corrida, de futebol, de De equipe mecânico.
de Americano, mob, de tudo. Ó, pessoal, Mas o outro ponto que eu acho que é interessante é que, assim, a Riot ser detentora dos direitos do jogo, tudo bem, a Valve também, mas a Valve é mais descentralizada. Quando a gente estava falando sobre organizar campeonato, a Valve vende os direitos e vai lá e organiza o Major, enfim, etc. A Riot não. Ela abraça tudo, eu vou narrar, eu vou transmitir, as regras são minhas, os jogadores, enfim, tudo. Então acho que dificultou um pouco. Eu acho que é ok. Acho que o Mobile Legends não é tão popular pra gente, Brasil, mas é muito popular fora. O Dota também é muito brasileiro, não, né? Inclusive a gente tem times que jogam Dota, mas tem brasileiros que jogam. E isso abre até uma discussão que não é para esse, já ativa o sininho aí quem tá ouvindo, que é pro próximo episódio que a gente vai falar, que é assim dos salários, né? O financeiro que move, né, os times e o Dota não só na premiação, porque tem pouco jogador de Dota no mundo. Então, assim, quando a demanda é grande com pouca matéria-prima, os salários vão lá em cima, né? Então, fica aí o gatilho pro próximo, pessoal, um gatilho positivo para você é, escutar o próximo episódio. e aí lembrando também que, além do Brasil, né, que vai participar, obviamente, a gente vai ter Argentina, Colômbia, Estados Unidos, Chile, Venezuela, Bahamas, Canadá, República Dominicana, Equador, Guadalupe, Guatemala, Haiti, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Peru, Suriname, Trindade e Tobago e Uruguai. Então vai e ser Costa Rica. Costa Rica que eu devo ter pulado aqui. Mas enfim, bicho, é país demais. Então vai ser bem legal de ter essa competição aí. Eu tô bem ansioso para ver como que vai ser a organização, especialmente das modalidades, para ver como vai ser o formato da competição mesmo, que eu acho que é a primeira coisa interessante para ver como que vai ser. Vai ter um formato de grupos primeiro, se vão querer organizar um formato suíço, isso ainda não foi anunciado como vai ser, mas espero, na verdade, assim, com a perspectiva, inclusive, do cenário universitário internacional, que também já ter feito competições universitárias com esporte eletrônico, que 2024, 2025 agora vai ser uma nova ascensão desse mercado aí no geral, sabe? Tipo, ver que o pessoal está organizando esses torneios com o Comitê Olímpico Internacional, com esse aval de esporte mesmo, no caso, é para entrar de vez na cultura do senso comum, digamos assim, que hoje cresce bastante a visibilidade dos esportes, mas a gente ainda está aqui explicando para vocês o que que é e tentando entender, tentando explicar, também tentando entender o que significa cada um desses nichos que tem dentro dessa área gigante, na verdade, né? Vale ressaltar, né, que esse Pan-Americano ele dá vaga para o Mundial que vai ocorrer na Arábia Saudita. Então, assim, tem mais esse degrau. A gente está experimentando um Pan-Americano que depois vai se tornar mais recorrente, vai ter mais modalidades. É uma experimentação, mas existe essa possibilidade de melhoria. Então, ótimo. Já vai dar vaga para o Mundial. Pô, legal. Já está um passinho para se tornar, entrar nos Jogos Olímpicos. Duvido muito, sinceramente, com tristeza eu falo isso, que o CS vá para uma Olimpíada tão cedo. A não ser que tenha uma mudança de paradigma. Mas assim, se já está sendo experimentado no Pan-Americano, eu espero que a mudança. Uhum. É que assim, mudou por CS2 agora, né? Também é uma novidade. Então vamos explorar melhor isso. Então existe essa possibilidade. Então, tomara que a gente evolua cada vez mais e que o cenário universitário acompanhe e cresça e tenha, né, campeonatos mundiais. Imagina uma universidade, a UFR, indo por universidade, né, não o Brasil em si, mas a universidade indo disputar. Ó, imagina uma final de um mundial de Caraca. universidades aí, ó, Harvard versus UFR, ó. Uhum. Os coelhos flamejantes lá na gringa, lá metendo louco, vai ser doideira. Aliás, Nossa, queremos o velho goiaba aqui. Opa, mais um passou, salve, passou. velho. O Mais um Velho salve Goiaba pro levando a Goiás. bandeira Ó, da ia ser universidade doideira, ia ser aí. doideira. Bom, eu gostaria muito mesmo, isso já começou a ter algumas competições internacionais aí na época do Fale Studio Hall internacionais de esportes eletrônicos já. Pô, não estamos tão longe assim para conseguir fazer isso acontecer. Vamos, time. É com essa
com essa torcida extremamente empolgada e contagiante do nosso mestre Stu, que a gente vai ficando por aqui em mais um episódio do Black Stage. Pessoal, a gente tá gravando aí toda semana, então eu vejo vocês na próxima semana. Um beijo, até mais. Eu via o Stu, aquele meme com o cara com a bandeirinha assim. Vamos, time. Vamos, time. Abraço, Double, pessoal. Até semana que vem. beijo pra vocês. Double Hang pro céu aí por causa do Pan-Americano. Vamos Brasil também. Todas as modalidades que der, inclusive esporte eletrônico. É isso aí, falou.